Fala pessoal, meu nome é Ronaldo Felício. Para quem não me conhece, vai entrar na live ou vai ver a live depois e não me conhece, eu sou o Ronaldo Felício, moro aqui nos Estados Unidos e hoje nós vamos falar sobre o direito do trabalhador, direito e deveres do trabalhador brasileiro aqui nos Estados Unidos. Nós temos uma convidada especial que é a Sue O'Brien, ela vai estar falando conosco, mas primeiramente eu quero compartilhar e pedir você que vai entrar, a Sue já entrou aí, Sue, compartilha para nós antes de eu te chamar. E eu queria pedir você que compartilhasse também, para mais pessoas saber sobre os direitos que eles têm, direito e deveres. Nós temos que frisar isso também, que não é só direitos não. O trabalhador tem deveres também a cumprir. Então eu vou só compartilhar, peço a todos que compartilhem também, para mais pessoas ter acesso. E aí a gente vai fazer essa live e a gente vai abrir um espaço para você perguntar também, tá? Então deixa eu só começar a compartilhar aqui e eu já vou chamar vocês e falar aí. Vão compartilhando, vamos embora. Vão entrando e vão compartilhando. Deixa eu entrar aqui para compartilhar, cadê? Deixa eu só fazer um negócio aqui. Acho que não travou não, né? Tá tudo certo aí, né? Porque a outra internet do meu telefone aqui travou. Acho que essa aí não travou não. Tá todo mundo aí? Tá tudo certo? Só dá um ok aí para ver se tá certo. Para eu começar a compartilhar. Deixa eu compartilhar nos grupos aqui que eu... Deixa eu ver aqui. Gente, então vamos lá. Quem puder compartilhar para nós, eu agradeço, para mais pessoas ter acesso à live, ficar sabendo dos direitos e os deveres que ele tem aqui. Já vou chamar a sua aí na live. Espera aí. Acho que tá bom, tá bom. Acho que é mais vocês compartilhando para mim aí. Adicionar na live, adicionar. E vamos bater um papo aí, para a gente saber qual os deveres que nós temos. Fala, Su. Oi, tá me vendo direito? Tô te vendo, isso aí. Su, acho que você tá chiando o seu aí, então tá ali. Coloca aí. Como é que tá? Você tá ouvindo de outro lugar também ou não? Não, só daqui. Só daí mesmo, né? Só do eu tô com foninho. Então tá, a pessoa tá escutando direitinho, dá pra escutar. Ô Su, primeiramente eu queria que você se apresentasse. Quem é a Sue O'Brien, tá? Para todo mundo, porque a Sue vai dar algumas instruções, vai falar as coisas, então eu queria que você se apresentasse. Quem é a Sue O'Brien? Então, Ronaldo, primeiramente, boa noite a todos que estão aqui com a gente. É sempre um prazer estar com você, meu grande amigo, e a gente já tem essa caminhada, já tem algum tempo juntos de ajudar a comunidade. Então, sempre que tem alguma dúvida, a gente está nessa parceria de trazer essas informações para vocês, que é muito importante. Bom, em primeiro lugar, eu sou o Brian, eu sou mediadora judicial. Eu tenho uma firma que é a minha própria firma de mediação judicial e assistência à comunidade brasileira. A minha firma é composta por vários advogados, a qual são meus mentores, a qual são as pessoas que me passam respaldo judicial para poder estar respondendo questões acima da capacidade da minha licença de mediação judicial. Para quem não sabe o que é mediação judicial, é resolução de conflitos, é uma pessoa que auxilia ambas as partes que estão com problemas a serem resolvidos de uma maneira diplomática, de uma maneira amigável. E quando isso acontece, nós escrevemos um report, para as cortes, falando que houve um contrato e um certo conceito amigável para a resolução daquele caso. E qualquer coisa que é acima dos limites da minha licença de mediação judicial, eu tenho mais de 15 advogados que trabalham em conjunto comigo na minha firma. Isso. E todas as perguntas relacionadas a qualquer coisa da lei, isso sempre é colocado em pauta com o nosso grupo judicial, aonde o grupo fala, não, você pode responder isso, você não pode responder isso, você tem esse respaldo. Se for perguntas de auxílio público, tais como essas aqui, que são perguntas a qual são esclarecidas em todos os websites governamentais, são coisas que eu tenho respaldo, até mesmo sem, vamos dizer, a autorização judicial dele. Melhorou? Sem a autorização judicial deles, para estar respondendo, porque é uma coisa de sabedoria pública.
Então, essa é minha função. Minha função é de auxiliar a comunidade brasileira com todas as suas dúvidas, tudo que é acima do que eu posso explicar. Eu tenho um time de muito peso comigo. Eu não sou uma pessoa, vamos dizer, que trabalha, né, de fundo de quintal ou de dentro da minha casa, que não tem seus seguros apropriados, que não tem né, o seu respaldo judicial e que não pode estar fazendo, porque se eu não pudesse fazer isso, eu não estaria daqui por 16 anos, entrando e saindo, né, de cortes e tendo os associados que eu tenho como advogados. Então, essa é quem eu sou. Então, a Su se apresentou, ela é licenciada e aquilo que ela está falando, que ela consultou tudo, ela está respaldada daquilo que ela vai falar. Então, vamos lá, Su. Eu tenho umas perguntinhas para você e depois, no final, eu queria abrir também para o pessoal perguntar. Se o pessoal dá like, é muito bom. Esse like aí eu gosto, tá subindo aí agora. Aí. Perfeito. Eu não estou conseguindo ver nada, porque eu só estou vendo você. Então, você vai respondendo aí e vai compartilhando comigo. Então, tá. Olha só. A pergunta é a seguinte, a primeira pergunta, Su, eu posso processar meu patrão se ele não me pagar? Eu trabalhei... primeiro de tudo, antes de você começar a me perguntar, eu só quero deixar claro que essas perguntas foram analisadas por 3 advogados, que é o advogado Sean Tiernan, que é advogado trabalhista, o advogado Andrew Lattaruno e o advogado que já tem mais de 30 anos de experiência, Michael McDonald, a qual colaboraram com todas essas perguntas, inclusive com o auxílio dos websites que nós vamos estar passando depois para as pessoas, caso elas queiram pesquisar as mesmas coisas. Muito bom que você falou. Gente, eu tenho aqui elaborado já 9 perguntas. Isso aqui eu não tirei da minha cabeça, não tem nada da minha cabeça. Igual ela falou, são advogados que elaboraram, me passaram juntamente com a Su. Então tá tudo aqui, tá respaldado, então vai ser respondido para vocês, né? Então vai estar tudo certinho. Vamos lá, então. Eu posso processar o meu patrão se ele não me pagar? Então, de acordo com o Dr. McDonald, todos que trabalham nos Estados Unidos, você sendo indocumentado ou não, porque isso, quando você não possui documento, é um mérito de imigração, não é um mérito trabalhista, ok? Então, de acordo com ele, você tem direito, sim, você trabalhou, você tem direito de receber o seu pagamento. E aí entra nas partes de recursos que você tem para receber o seu pagamento. Isso. Então, você tem direito a receber. Agora eu vou falar mais uma aqui. Então, tá. Como eu faço para provar que eu trabalhei para tal pessoa? Então, de acordo com a lei trabalhista aqui do estado de Massachusetts, e até mesmo tem um site que depois nós vamos passar para os ouvintes e os telespectadores agora, que é através do Labor Department, que é o Departamento Trabalhista do estado de Massachusetts, que é em conjunto com o Attorney General, o advogado geral. Isso. Então, existe maneiras que até mesmo eles falam aqui, eu tô com a listinha aqui, depois eu vou tentar botar uma fotinho para vocês, tá vendo, com as anotações e tudo. Nessa lista fala que são 3 coisas que pode provar aonde você trabalhou. Número 1 seria a comunicação entre você e o seu empregador. Comunicação, o que eu falo? Telefone não, gente, porque telefone, infelizmente, é aquela coisa que a gente chama de he said, she said. Ele falou, ela falou, e ninguém sabe a real, porque não tem ninguém judicial no meio da conversa. Então, seria text message, seria conversas através do WhatsApp, seria e-mail, ou algo desse nível, aonde está inscrito e a pessoa facilmente pode comprovar que eu trabalhei para você, porque aqui está o endereço onde você mandou eu trabalhar, aqui está o horário que você pediu para mim chegar no trabalho, aqui está a lista de coisas que eu tinha que fazer no trabalho. Entendi. Então, esse é o número 1. Número 2, você manter um recorde, um log de local de trabalho, data, horas que você trabalhou e quanto que você supostamente deveria ganhar por aquele trabalho. Muito importante. Um livrinho, um caderno. Isso é muito importante. Por quê? A pessoa que tem um caderno, que tem um log, ela não vai fabricar endereços. Ou seja, é muito fácil para uma corte ou para alguém que precise confirmar se a pessoa trabalhou, enviar uma carta judicial e falar, por favor, responda se você teve um trabalho na sua casa de construção ou de pintura, ou seja, o que for,
e vai haver uma resposta. Então, esse é o número 2. E número 3, obviamente, se a pessoa tiver um time card. O que eu falo para as pessoas hoje em dia, existem muitos aplicativos, especialmente no iPhone, onde você pode criar um time card. Você faz o seu time card e você passa um text message para o seu empregador diariamente. Trabalhei de tal hora a tal hora. Essa é a sua prova também que você estava no local que você trabalhou e você tem direito ao seu pagamento. Então, essas são as 3 coisas também que estão citadas no website do Labor Department. Depois eu quero que você me passe os links pelo text mesmo. Na live eu vou colocar os links todos, tá? Ótimo. O Arão, você pode fazer assim, faça a pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para ela agora. E se a gente esquecer da sua pergunta, você faz ela de novo, porque às vezes ela está respondendo e vai muitas pessoas falando, pode esquecer ou passar. Mas deixa eu só te perguntar aqui, sou um outro negócio aqui. Primeiramente também, boa noite, as pessoas estão chegando, boa noite. Boa noite, pessoal. Todo mundo que já está aí. Mesmo sem social, eu posso receber? Eu tenho o direito de receber se eu não tiver social? Sim, você tem direito de receber, relevante se você tem social ou não. Por quê? Mesmo você não tendo uma permissão de trabalho, isso já envolve leis imigratórias. Correto. E vai do seu patrão de contratar você ou não e assumir esse risco de estar empregando uma pessoa que não tem social. Então, se ele te empregou e você trabalhou, você prestou o serviço, você tem direito de ganhar obviamente, o seu pagamento no final da semana ou no final do dia, seja qual foi o acordo. Ô, Su, todo mundo que eu entrevisto fala que eu pego eles pelo pé. Ai. Você eu já conheço, então você... Não tá aqui, eu vou ter que te pegar. Ô, Su, eu vou parar pra você. Eu vou dar um exemplo, né, gente? Pra gente ficar um exemplo claro. Trabalhei pra você, você não quer me pagar. Aí eu te cobro, né? O fulano, eu cobro o fulano. Aí ele fala assim, não me cobre mais, que você não tem documento, vou chamar a imigração pra você. Eu tenho que ter medo? Olha, não. Pessoas de mau caráter, infelizmente, vai existir no mundo inteiro. A gente não tem como prever uma situação se a pessoa tem mau caráter. A pessoa vai te ameaçar, vai te defamar. Isso acontece com todos nós, acontece comigo, acontece com todo mundo. Então, infelizmente, nessa situação, a primeira etapa é pegar a mensagem, seja o que for, e fazer um repórter com a polícia. A pessoa está me intimidando, a pessoa está me discriminando e está me ameaçando porque está me devendo dinheiro. Primeira coisa, fez esse repórter com a polícia. Segunda coisa, procede com o processo trabalhista ou através do Labor Department, né, que é a Central do Trabalhador do Estado, ou através de um processo privado com seu advogado. O Wagner falou um negócio ali, eu não tô querendo tocar na tela, porque se eu tocar na tela pode ser que eu bagunce o negócio todo. O Wagner, chegou aqui no computador. O Wagner falou o seguinte, então não podemos empregar uma pessoa ilegal. Olha, Wagner, a lei imigratória diz que uma pessoa que não possui uma permissão de trabalho não pode trabalhar. Isso é a lei da imigração. Porém, anos e anos, décadas nos Estados Unidos, as pessoas trabalham sem o social, trabalham com IT number, trabalham com o 1099, trabalham independentemente. Então, Wagner, isso é uma questão mais do trabalhador. Se o empregador quiser empregar uma pessoa que não possui uma permissão de trabalho, vai acordo entre os dois. Vai acordo entre os dois. Em relação à imigração, quem teria problema seria o empregado, né? Não tanto o empregador. Se você está contratando uma pessoa que não possui documento, mas você está, no final do ano, no seu imposto, relatando que você pagou essa pessoa num 1099, ou seja, no que for, você está cumprindo com a lei que você pagou e pagando imposto em cima disso. Então, né, por lei migratória, eu vou te falar que não. Agora, por lei, sem lei, né, vamos dizer, pública, as pessoas fazem diariamente e é a realidade. As pessoas precisam trabalhar
empresas precisam de pessoas que providenciam esses serviços e muitas das vezes elas são indocumentadas. Então, isso é inevitável. Vou falar um negócio aqui, gente. Eu vou pedir a todos que entraram na live, assista até o final, porque até agora nós estamos pegando o pé do empregador, mas eu tenho um negocinho para pegar no pé do empregado também. Então, assista até o final, não corre, não ouve a parte boa e corre, não. Fica aí, por favor. Olha só. Acho que as nossas perguntas vão ficar meio assim, porque tem um monte de gente perguntando. O Leandro está perguntando o seguinte: se trabalhamos mais de 40 horas por semana, temos direito de receber hora extra? Se sim, como proceder, né? Ok. O horário? Na verdade, que para quem não chegou agora e que viu isso mais cedo, nessa página que eu mostrei aqui, é uma das coisas que menciona. Então, na verdade, eu vou ler exatamente o que está mencionado aqui. O Wagner tá agradecendo, tá? O Wagner tá de nada. Então, aqui está lendo o seguinte: os seus direitos de processo. Eu, obviamente, estou lendo e traduzindo ao mesmo tempo, tá, gente? Então, dá só um tempinho. Os seus direitos de processo podem ser de acordo com as tais. Você trabalhou, você não recebeu. Você trabalhou 40 horas, recebeu as 40 horas, porém trabalhou horas extras e não recebeu o valor adequado com o overtime, que é time and a half, ou seja, então, horas extras, é justamente do que você está falando. Então, Leandro, né, eu creio que é o nome do rapaz. Leandro, se você trabalhou 40 horas de acordo com o Labor Department, e qualquer coisa acima das 40 horas, você tem direito de receber o seu salário normal, a sua hora normal, mais a metade. Então, se você trabalhou 10 horas e você ganha $10 por hora, essas 10 horas extras seriam por $15 por hora. Agora, então, você tem direito de receber, sim, esse dinheiro. Tá, agora eu vou falar um negócio também, que eu já trabalhei na construção muito tempo. Me corrija se eu estiver errado, porque até então a gente está olhando só o lado do trabalhador. Uhum. Eu vou falar o meu lado, quando eu trabalhei. Quando eu trabalhei na construção, eu precisava muito de trabalhar. Não que eu não precise hoje, que eu preciso do mesmo jeito, né? Entenda isso. Mas antes eu vendia hora, hoje eu não vendo hora, eu trabalho para mim. Mas quando eu vendia hora, só para entender, vocês me falam, quem está no Brasil que está vindo, só para vocês entenderem, vender hora é quando você trabalha empregado para alguém. Eu nunca recebi hora extra. E eu também não, Ronaldo, né? Eu tô falando eu também não fiz muita questão. Por quê? Porque estava me ajudando e não sei se você está entendendo. Tipo assim, o patrão não tinha condição de me pagar hora extra. Ele falava, Ronaldo, você tem 40 horas para trabalhar. Só que se você quiser trabalhar 60 horas, você trabalha. Só que eu não posso te pagar dobrado, overtime. Você quer? Aí eu, Ronaldo, falei, eu quero. Então depende muito da combinação também, né? Eu sei que é lei. Mas olha, eu quero te perguntar isso aí. Depende da combinação que você tem como seu empregador, como você acabou de falar. Você recusou. Então, não, se ele não podia pagar. E se eu não... Por exemplo, se eu falasse não, eu ia trabalhar 40 horas. Só 40 horas não pagava minhas contas. Então, 60 pagava. De certas maneiras, você recusou o fato dele te pagar o overtime. Você falou, não, então eu vou aceitar o que você está fazendo porque eu preciso. Então, esse foi... E não me arrependo, Perdão. De maneira alguma, trabalhei, fiz muito. Esse foi o seu combinado. Se é assim, obviamente, se você tem esse combinado, às vezes o empregador tem por escrito... Eu estou falando que o meu áudio está muito baixo. O seu está um pouquinho baixo mesmo. Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade de escutar. Eu vou tentar falar, eu vou tentar gritar então, porque aqui está tudo certo. Vou tentar falar mais alto. Então, como eu estava falando, existe sim certos casos aonde tem esses acordos, como você acabou de fazer. E se é um acordo mútuo entre as pessoas, se você chegar lá na frente e você tentar fazer isso, ele pode usar isso contra você e falar que você recusou, mesmo ele tendo infringido a lei, que seria de te pagar nessa hora extra. Mas isso já entra num caso mais delicado, que realmente tem que ser respondido por um advogado trabalhista, entendeu? Isso já são coisas em mais detalhes, mais específicos, a qual eu não sou qualificada para responder. Então, teria que ser um advogado trabalhista, porque o advogado vai pegar esse caso, vai estudar
todos os detalhes do caso dessa pessoa, realmente se aconteceu, se não tem, se tem evidência, se não tem, e se pode ser entrado com o processo contra o empregador. Por quê? Do mesmo jeito que o empregado tem direitos, existe direitos para o empregador também. Uhum. Gente, olha só, eu vou tentar falar alto. Tá me escutando agora melhor, Su? Tô. Vou tentar falar alto, que eu não quero mexer na live, porque eu tenho medo de atrapalhar e aí a gente acabar com a live, que tá tão boa, o pessoal tá perguntando. Então, olha só, vou fazer mais uma pergunta. Quem quiser fazer perguntas, tá doido, que eu tô gritando, gente. Daqui a pouco vão bater aí na sua porta no hotel. Eu tô no hotel, tá, gente? Eu tô no hotel, eu tô cá em Orlando no hotel, e daqui a pouco eles quebram minha porta aqui. Peraí. Fiquei até sem fogo. Peraí. Se eu trabalhar usando minha companhia, tenho como receber? Ok, você está falando receber horas extras ou receber em geral o dinheiro? Se eu trabalhar e a pessoa falar assim, não vou te pagar e tal. Tá, então nesse caso... Falar, eu vou pegar o fone de ouvido, tá? Tá, nesse caso a gente está falando de um caso de subcontrato, aonde uma empresa está prestando serviço para outra. Nesse caso, sim, é a mesma coisa. Se você tem um acordo com uma companhia, agora entenda que uma pessoa que é subcontrato, ela está recebendo serviços de outra companhia. Ela já não é empregada por aquela companhia. Ela prestou uns serviços para uma outra companhia. Então, se esse subcontrato fez o trabalho e não recebeu, aí é um caso de small claims ou é um caso de um processo civil. Aí já não é um caso trabalhista. Entenda uma coisa, aí já é um caso de prestação de serviços de companhia para companhia. Tá? Aí já muda um pouquinho a história do foco da onde a gente está aqui agora, que é empregado e empregador. Mas eu tô seguindo a regra aqui, tá? Eu tô seguindo a regra aqui, tá? Gente, agora me fala... Boa noite para quem tá chegando de novo. Me fala se melhorou meu áudio. Melhorou meu áudio, gente? Para mim, sim. Fala aí, gente. Fala aí, por favor, som. Você não vai me falar seu Aldo, não, hein? Aldo. Vamos ver. Vou esperar o pessoal falar, que eu vou fazer uma pergunta aqui agora. Tá. Porque na primeira pergunta que nós fizemos, eu achei que ficou uma coisa vaga. Aí eu fui procurar aqui, tá na pergunta 6, número 6. A Carla falou que tá melhor. Então vamos lá. Como funciona esse processo na corte? Um exemplo, não me pagou, eu vou processar a pessoa. Mas como que é que funciona isso aí? O que eu vou fazer? Como que é? Então... Tem dois tipos de acordo com o Labor Department, então eu vou ler para vocês exatamente o que o Labor Department fala que é Workers' Right to Sue, que é o direito do trabalhador a um processo, ok? Então aqui fala que você tem duas maneiras de você fazer uma ação contra o empregador. Maneira número 1 seria você entrando em contato com o Attorney General, que é o advogado geral, a divisão de trabalho, departamento do trabalho, e você abrindo um claim, abrindo uma ação contra o seu empregador. Esse é o passo número 1. Esse passo é um passo efetivo porque você está fazendo esse passo diretamente com o departamento trabalhista do estado de Massachusetts, ok? Então isso é uma coisa efetiva, porém é longo prazo. Por quê? São centenas de pessoas fazendo ações através desse departamento, porque até mesmo é um processo gratuito. Então, você não paga. Agora, se você quer uma coisa com um período, uma resolução com um período mais rápido, você aí tem a opção de você fazer um claim diretamente. Se for abaixo de $8.000 o que a pessoa está te devendo, você pode fazer um small claims na corte local, no seu distrito. Ou você pode contratar um escritório de advocacia como, né, o nosso e um dos advogados entrarem com uma ação para você contra a pessoa que você trabalhou. E é lógico que isso tem os seus honorários, mas a maioria das vezes os advogados colocam esses honorários em cima do processo, então no final das contas eles recebem da outra parte. Vou falar uma coisa prática aqui, que todo dia alguém me liga perguntando, Su, eu queria já pedir às pessoas para... compartilhar mais, nós estamos com 80 compartilhamentos, vamos chegar com 150 compartilhamentos, para mais pessoas terem acesso a essas informações. Olha só, eu queria saber o seguinte, Su, eu trabalhei, o Joãozinho, o fulano, ficou me devendo $1.000.
ele não vai me pagar. Ele falou comigo, me bloqueou, não quer me pagar. O que eu tenho que fazer? Eu não tenho mais esperança dele me pagar, mas eu tenho como provar, eu tenho aqui os text messages, eu tenho um cheque sem fundo dele de $500. O que eu tenho que fazer? Time out. Cheque sem fundo. Eu já vou falar para você que o cheque sem fundo no estado de Massachusetts é crime, é um ato criminal. Gostei de ouvir isso. Então, isso já sai completamente fora do parâmetro de um caso trabalhista ou um caso de small claims para um caso criminal. Então, você reporta esse cheque sem fundo para a polícia. É claro, você tem Inclusive, que ter eu tenho um aqui, tá? Eu tenho um cheque sem fundo aqui. Você reporta para a polícia, porque é larceny over 250, que é o valor que falam. E você vai ou procurar um advogado que possa estar te representando criminalmente, ou se você é uma pessoa que fala inglês e tem um pouquinho de instrução, você pode ir diretamente na corte local e fazer um criminal complaint. Você vai chegar lá, você vai falar, olha, me deram um cheque sem fundo, cheque no valor tal, você vai ter a sua prova, você vai fazer um criminal complaint e essa pessoa vai receber um summons para comparecer na corte para responder essa ação criminal. Entendi. Tá? Então, a parte do cheque é isso, é criminal. Agora, voltando na parte, vamos dizer, a pessoa trabalhou, te deve $1.000, como você falou, isso. E não pagou, não atende o telefone, não faz mais nada. $1.000 é um valor substancialmente não muito alto, né? Então, para a pessoa pagar um advogado, para fazer esse processo, o advogado vai cobrar $500, $600 e às vezes a pessoa vai ter que tirar do bolso para depois ser reembolsada e esperar. Então, já nessa história, ela agora já vai estar esperando $1.500, vamos dizer, ok? Então, seria mais fácil dela ir até a corte, obter um papelzinho que é chamado Small Claims Complaint e fazer, que é pequenas causas, preencher com o nome da pessoa, tem que ter nome, tem que ter endereço, valor, tudo certinho. Escrever uma história do que exatamente os fatos, do que aconteceu, e a corte vai se encarregar de mandar essa ação para que a pessoa tenha uma audiência com a pessoa que está tendo saldo devedor com ela. Então, seria a maneira mais, né, assim, financeiramente, se a pessoa pode, até tem um amigo que fala inglês, alguma coisa assim, olha, vamos lá na corte comigo, que eu preciso fazer isso. Né? Economiza, entendeu? O Rodrigo Stênio, essa pergunta sua nós já respondemos há uns 5 minutos atrás. Ele está perguntando de novo aqui. Responde rapidinho, dá um resumo aqui. Uma pessoa entrou como motorista, aí trabalhou para outra pessoa, a pessoa não quer pagar e fala, se você me cobrar de novo, vou te entregar para a imigração. Só para dar Rodrigo, como eu falei mais cedo, isso é uma certa discriminação, é intimidação para não te pagar. Então, você reporta essa pessoa para a polícia e você procura os seus direitos trabalhistas, sim, porque é irrelevante, ele te empregou sabendo que você não tem um documento apropriado para trabalhar no país. Então, a falha foi dele, ele não devia ter te empregado. Tá. Tem uma pessoa, o Cunha está perguntando assim, se o cheque sumiu, já faz muito tempo, e depois entra na conta com assinatura diferente. Acho que o banco resolve isso, né? O banco isso já reembolsa. É uma coisa do banco. O banco reembolsa. Se você ir no banco, eles vão... você vai provar que a assinatura não é sua, o banco tem que reembolsar. O banco mas isso voltando só rapidinho, se entrou um cheque na sua conta, com a qual não é a sua assinatura, é crime. Você também tem um caso criminal, que é um caso de fraude, e como é que fala em português? Falsidade ideológica? Falsificação ideológica. Então, você teria um caso assim, então, you have resources, né? Você tem os seus recursos que você pode estar também notificando a polícia, porque se por acaso roubou o cheque, usou o cheque, aquela coisa toda. Porque, além do banco retornar o dinheiro para ele, a polícia vai atrás de quem assinou o cheque. Com certeza, isso é uma fraude e um roubo também, porque a pessoa furtou, né? Vamos dizer, de certa maneira. Peraí. Ele tá falando negócio do cheque aqui também. Deixa eu só ver. Não, deixa eu ouvir aqui nas suas perguntas aqui. Peraí. Meu Deus, tem muita pergunta aqui. Ai. Eu acho que a gente só fez 4 da nossa lista. É porque eu dei um... Não, aqui, ó. Quando o tempo... Cadê? Vamos lá. Mesmo, pessoal?
Quanto tempo tem para recorrer? Mas isso aqui eu acho que é se a pessoa não te pagar, né? Uhum. Que está na lista aqui. Quanto tempo tem para recorrer? Se a pessoa não te pagou, quanto tempo você tem para recorrer? Normalmente, a pessoa tem que fazer right away, que é o mais rápido possível, tá? Começa a ter um pouquinho mais de complicação, de acordo com o Dr. McDonald, quando é depois de 3 anos. Porque está chegando perto do estatuto de limite para as pessoas recorrerem a alguma coisa. E uma coisa muito importante que ele citou aqui, que ele gostaria que eu falasse também, gente, é que se você trabalha para uma pessoa, a pessoa está te devendo, a pessoa está te devendo, a pessoa não está te pagando por um tempo, e a pessoa vai e faz falência na companhia dela. E você recebe? Muito complicado. Se a pessoa fizer falência, é muito complicado de você receber, tá? E ele falou que é um processo especial, então que isso é uma parte mais delicada do processo trabalhista. Tá. Tem uma pergunta aqui do Marcelo. Vou te perdoar, tá, Marcelo? Você me chamou de Rodrigo. Vou te perdoar. É Ronaldo. Tá, o Marcelo falou o seguinte. Se o cara é um cidadão americano, né? Ele tá no processo de legalização, né? Não entendi. Ele é cidadão ou está no processo? Deixa eu só ler aqui. Processo de legalização. Tá. Se ele não te pagou, mas ele é um cidadão americano, aí ele está perguntando se pode entrar com a segunda ação com um processo de legalização, né? Dele não ter pago, está te ameaçando a chamar a imigração. Seria isso? Olha. Você entendeu, né? Isso é uma. Só para o pessoal entender. Entendi. Muito confuso. Não, eu entendi o que ele quis dizer. Não, o pessoal entender. Talvez o pessoal não entendeu. O Marcelo trabalhou para a pessoa não pagou para ele e a pessoa é cidadã americana. Só que a pessoa está ameaçando ele, não me cobra mais não, vou chamar a imigração para você. O Marcelo tem direito a receber, né, correr atrás do seu prejuízo, e aí ele quer saber se tem direito a entrar com ação contra isso. Olha, Marcelo, é um caso muito sensível, ok? Porque nós estamos falando de um caso trabalhista, de uma pessoa que está te ameaçando, que você pode fazer um report contra ela pelas ameaças, porém, existe ameaça que aqui nos Estados Unidos, infelizmente, a pessoa tem o direito da liberdade de se expressar. Freedom of speech, ok? Que é até constitucional. Então, com isso, se a pessoa não está te falando, eu vou te matar, eu vou te fazer isso, eu vou te fazer aquilo, tem muitos americanos que falam, eu vou te deportar, eu não gosto de você é isso, te xinga no meio da rua de tudo quanto é nome, ainda mais se você como é que se fala? Você não tem o documento e a pessoa tem, né? Então, isso é uma certa discriminação. Então, em relação a isso, de falar que você vai conseguir se legalizar atrás disso, leva muitas coisas. É um cenário muito amplo, de novo, a qual você precisa sentar com o advogado e se as ameaças forem bem profundas, tiver provas, aí o advogado vai falar assim, não, tudo bem, tem sim provas concretas, nós podemos, né, avaliar esse caso e talvez você entrar em um processo, né, cabível. Por alto, assim, pelo só que você está me falando, é difícil de eu afirmar que você possa vir a ter um processo ou não. Ele teria que marcar uma consulta para entender. Seria mais exato, seria mais interessante entrar em contato comigo depois. Ele pode conseguir alguma coisa ou não, mas aí para ele saber tem que marcar uma consulta. Exato, isso é uma coisa que o nosso time precisaria sentar com você, os advogados esclarecerem as suas dúvidas relacionadas às ameaças. Ok? Se for ameaça de morte, aí a gente já está falando de uma coisa completamente diferente. Aí entra aquele asilo, entra um monte de coisa. Aí são várias outras coisas. Tem uma pergunta aqui, eu sei responder, mas eu não vou responder. Olha só, se eu trabalhar com a Itinub toda semana, a pessoa me pagar no payroll, né? Que é o mais certo falar aqui, descontando, aí depois eu tenho que pagar o táxi de novo, eu não vou responder, responda você. Tá, bom, isso é mais uma pergunta, eu acho que para um contador, né? Você sabe responder. Mas por alto é o seguinte, quando você recebe no seu payroll e você tem deduções, não quer dizer que você vai pagar, porque eles já estão deduzindo do seu cheque. Então, no final do ano, quando você receber o seu W2, W2,
você vai fazer o seu imposto de acordo com o seu W2, com o seu IT number, você vai receber um cheque, que provavelmente vai ser o estadual, porém o federal você não vai receber, porque o federal, se você não tiver um social, eles não vão te mandar. Isso. Então, não, você não vai pagar dobrado, eles vão segurar esse cheque e, eventualmente, se você vier ter o social, você pode recorrer com o seu contador e o seu contador vai saber o que fazer para resgatar esse dinheiro para você. Vou assinar embaixo, você falou certo. Então, vamos lá, mais uma pergunta. Deixa eu ver se tem aqui. É verdade que podemos obter certo visto quando um migrante leva, como é que é? Agressão física? Não vou responder. Fala. Então, quando você fala de agressão física, você estava falando de violência doméstica, você está falando de uma briga em um bar. Se você pudesse ser um pouquinho mais específico. Fala de novo, Matheus, mais ou menos, o que aconteceu com o seu amigo, que é mais fácil para ela te responder. Beleza? Enquanto isso, eu já vou passando recado aqui pro Michael. O Marcelo falou que orgulha, né, da gente estar ajudando os brasileiros. Obrigado. O menino perguntou umas 3 vezes aqui, ó. Ele foi preso. O Fernando ele foi preso por imigração. Okay. E nós fizemos um movimento aí, graças a Deus ele saiu. Glória tá aí. A Deus, parabéns, Fernando. Tá aí, graças a Deus. Inclusive, nós jogávamos num time, o time fez uma carta lá, né, para liberar. Que bacana. Então ele falou que um cheque dele sumiu quando ele foi preso. Aí ele está perguntando o que ele deve fazer. Geralmente você tem que reporta para o seu banco, primeiramente, que o cheque ele recebeu, tá? Que ele recebeu, alguém pagou. O cheque da pessoa. Ok. Então, primeiro de tudo, você vai reportar para a pessoa que você nunca descontou esse cheque, que o cheque sumiu. E você vai botar um alerta, né? No caso, pedir para ele colocar um alerta no banco dele, que esse cheque não foi... como que esse cheque foi um stop pay, que eles falam? Isso. No cheque, né? Uma parada de pagamento. Seria a maneira mais fácil para ele ficar atento e ele te receber. Dar outro cheque. Ok. Aqui temos mais alguma aqui. Ele já reportou e a pessoa não quer dar outro cheque. Aí já... Olha, se ele reportou e a pessoa não tem como comprovar que esse cheque foi descontado da conta dele, ele pode demandar que a pessoa faça um stop pay, sim, no cheque. Vai ter um custo, claro, de $35, a qual, infelizmente, porque ele perdeu, ele pode falar, desconta os 35 e me dá o restante. Isso. Mas sim, ele tem direito de receber. Tá, e agora, como funciona a questão de imposto para o contrato? Como é contratar um funcionário? Como funciona como que procede quando você contrata uma pessoa, um imigrante? Contrata um imigrante. Isso. O imposto de renda. Sobre imposto de renda? Bom, e de novo, é uma pergunta para um contador, mas por alto. O que vai acontecer é, se a pessoa tiver o IT number, você pede o IT number da pessoa, você preenche, né, aqueles formulários do IRS, que se não me engano é o 1040 ou algo assim, desse nível, mas seu contador vai saber te dizer o formulário direitinho. Ou você pode ter essa pessoa trabalhando para você como independente contractor, aonde você vai pegar o IT number, ela vai preencher um W-9 e no final do ano você paga... você dá a pessoa um 1099, que é sem deduzir taxas, impostos, nem nada disso, e a pessoa é encarregada de fazer o seu imposto por si. Olha só, a Costa está perguntando o seguinte. Gente, eu acho que eu posso virar advogado, que você responder tudo, só que eu não posso responder, né, Su? Vira mediadora, amigo, eu te ajudo. Não. Minha filha tem tanto serviço sem ser mediadora. Você não quer a minha dor de cabeça, não é isso, né? Você quer mandar ligar pra mim. Aqui, ó, se a pessoa morrer nos Estados Unidos, ela tem direito a alguma indenização? Tá vago a pergunta, olha só. O seguinte, a morte nos Estados Unidos, dependendo de como foi, se a pessoa foi morta, vamos dizer, Deus que me livre que aconteça em trânsito, num acidente de carro, ok?
e a família fica? A resposta é sim. O advogado vai entrar com um processo para uma indenização, dependendo do que houve, ok? Uhum. Porque foi uma fatalidade. Isso. Eu não gosto muito de tocar nesse assunto, eu acho que muitos já sabem que eu perdi meu filho num acidente de carro muito cedo. Ele estava no carro de outra pessoa e houve a fatalidade e foi a primeira coisa que vieram. Eu fui... né, assim, bombardeada com telefonemas de advogados, perguntando se eu queria processar, isso, aquilo. Então, pode. Você pode fazer, depende da circunstância. Pode. Ah, tá, que eu tava lendo a pergunta aqui, eu viajei aqui agora. Deixa eu só... Você não consegue ler, não, né, Su? Pra você me ajudar? Não, você não tá com outro computador aí, não, né? Só pra você me ajudar não tô com outro computador aqui. Vou ter problemas com a imigração se eu for para a corte levar a pessoa que está me devendo na corte? A corte civil não é corte de imigração, tá? Você tem esse direito, a imigração não vai estar na porta da corte te esperando. Eu já escutei casos onde a pessoa estava na porta da corte quando fulano de tal foi fazer o processo dele de causas pequenas. Em 16 anos que eu ponho o pé dentro da corte, eu pessoalmente nunca vi imigração em casos de small claims ou casos civis. Não vi. Se aconteceu até hoje, casos isolados, né? Eu não tenho prova. Então, agora, denúncias, infelizmente, a gente... né? É lógico que a imigração não tem 1001 agentes para cada hora que alguém reportar. E outra coisa, gente, denúncia por telefone da imigração, antes que me perguntem aí, não funciona de você ligar e falar, fulano de tal é ilegal, vai pegar ele, tá? Fora de cogitação, gente, não funciona. Não funciona assim, tá? Eles estão preocupados com coisas maiores, cachorros maiores, né? Eu tenho duas perguntas boas aqui. Um eu sei responder. Um eu vou responder, mas a primeira responde. Olha só, essa aqui é pra você. A Ferreira tá perguntando o seguinte, meu marido é americano, se ele vier a falecer, né, ela tem direito à aposentadoria dele? Ele tem filhos? Ela não colocou. Ok. Bom, ele já é aposentado e está doente. Se ela é o que é chamado do next in kin dele, que é a pessoa que segue logo após, normalmente a esposa, sim, ela teria direito à aposentadoria. Eu não sei os termos da aposentadoria dele. Eu não sei nada, né, sobre o caso. O que eu aconselharia é ela pegar os documentos da aposentadoria dele, ver quem está listado como a pessoa next in kin, que é a pessoa que receberia os benefícios. Às vezes as pessoas colocam os filhos em vez de colocar a esposa e o esposo. Então, nessa parte eu fico meio assim de responder. Teria que checar porque o caso dele, né? Como que ele estabeleceu a aposentadoria dele, o 401k dele, ou, né, qualquer for o programa que ele entrou de aposentadoria. Seria muito bom, ô Ferreira, você procurar uma advogada. Eu recomendo a Su, né? Você procurar mediadora. Não, eu sei, mediadora, né? Mas você trabalha com os advogados. Né? Sim, eu tenho os meus sócios. Né? Você tem o seu sócio. Tenho. Então é hábito de falar. Então é a Su, eu considero como advogada, né? Minha amiga, então assim. Depois eu vou colocar o seu telefone. Fala o seu telefone aí de uma vez, porque tem duas Meu telefone, boas. Eu vou dar... Tem 2 telefones. Se for emergência, pode me ligar no 781-853-8110. Esse é o celular. Ou no da firma, que é 781-629-2603. Ela mora na Califórnia. Você faz... Nós temos um time em Califórnia e São Francisco que pode ajudar, e se ela estiver um pouquinho longe de São Francisco, a gente pode ver um dos associados do nosso time de lá. Aí, ó, anota o telefone aí, depois você coloca, depois também você vai escrever no telefone. Então, peraí, eu passei aqui uma pergunta boa aqui, gente. Tá, não é essa não, mas essa aqui também é boa. Cadê? Tá. Se eu chegar nos Estados Unidos com visto de turista, eu posso estender ele por mais 6 meses? Pode, só que eu vou dar um porém aí, que muitas pessoas às vezes cometem esse erro e o visto não é aprovado. Hoje em dia, a aplicação da extensão de visto, ela já está demorando para ser processada.
Então, automaticamente, quando você faz a aplicação, você, para receber uma resposta, você está demorando 8, 9, 10 meses, às vezes. Então, você já foi concedido aqueles 10 meses que você está em processo, que passou da sua permanência. Muitas pessoas acham que se vier uma semana antes do visto vencer, você vai conseguir. Gente, 45 a 60 dias com antecedência. São as regras, os regulamentos para a extensão de visto. Outra coisa, se você vier fazer uma extensão de visto e você não ter como provar financeiramente que você tem condições de ficar no país pelo período que você está pedindo, não vai ser aprovado. 2, tem que ter uma razão. Ou você vai estar fazendo um curso que não seja um curso de currículo, seja um curso de hobby, tá? Porque se você está fazendo um curso de currículo, aí você está estudando, já é um visto de estudante, é completamente diferente. Então tem que ser um hobby que não seja associado com a sua área profissional, ou seja, vamos dizer que você é um advogado no Brasil e você vai fazer um curso de culinária, uma coisa que você gosta, né, a gastronomia, ficou aqui, quer fazer o curso e pá, e você tem o dinheiro para bancar a sua estadia aqui. Tem que provar isso, tem que ter prova do curso. Se você quer viajar, eu quero viajar mais 20 estados nos Estados Unidos, quero conhecer um monte de lugar. Itinerário, lugares que você vai ficar, hotéis, tudo isso tem que ser montado de maneira certa. Porque senão você vai estar gastando o seu dinheiro e você vai ser negado. Ô, Edirene, obrigado. E a pergunta da amiga lá em cima, que ela tá lembrando aqui, é muito boa. Eu perdi ela aqui. Mas eu sei aqui. Ela falou o seguinte. Eu esqueci o nome dela aqui. Gisele, ela tem uma filha aqui, nasceu aqui, só que ela foi deportada há um tempo atrás e voltou. Ela tem uma filha que nasceu aqui. Aí ela, mãe, foi deportada. Só que ela voltou sem a imigração ficar sabendo. Voltou. Não vou ela falar, voltou. Tá. Isso. Quando a filha inteirar 21 anos, ela tem direito a entrar, né, no processo de legalização? Olha, de novo. Antes de responder, gente, desculpa que é muitas perguntas, às vezes a gente vai pular algumas vezes. Vai lá. Então, eu não sei, de novo, os termos da deportação dela. Nem o nosso time de advocacia não revisou. Normalmente, o que a gente vê no escritório, se a pessoa foi deportada, a pessoa, às vezes, pode ter um bar de 5 ou 10 anos que ela não pode retornar para o país. Se ela retornar para o país nesse período de tempo, que ela vai estar quebrando de novo a lei por ter entrado no país ilegalmente pela segunda vez, depois de ter tido o mandato de um juiz que não podia, ela basicamente pode ser negada um processo, ou então ela pode ser avisada que ela não vai poder ter nenhum recurso depois de X anos, porque ela reentrou ilegalmente. O bom é ela fazer uma consulta mesmo. Isso tem que ser consultado, sentado com o nosso time de advogados, específicas perguntas de mais peso, onde a gente pode estar analisando apropriadamente o caso. Vou só falar um negócio, gente. Às vezes a pessoa, assim, não estou falando do caso dela, não. Vou dar um geral, né? A pessoa pensa assim, vou fazer uma consulta com o advogado, não, tem que pagar. Gente, é ele que vai, né? Primeiramente Deus, mas é o advogado que vai estar aí para tentar batalhar por você. Então, você tem. Não estou falando do caso dela, estou falando no geral, né? O que acontece. Eu escuto assim, não, Ronaldo, eu não vou lá, não. Eu não quero mexer com o advogado, entendeu? Então tem que ser o advogado. E muitas das coisas também, Ronaldo, o que eu gosto de esclarecer é que às vezes as pessoas ficam assim, poxa, mas eu vou estar fazendo, eu vou estar pagando pagando para uma consulta para só essa pergunta. Bom, não é só essa pergunta. O que a pessoa tem que entender que número 1 é a sua vida. Vocês vão escutar meu cachorro aqui, porque alguém tocou a campainha aqui. Meu Deus do céu. É um pitbull do tamanho. Então, número 1 é a sua vida que está em jogo, ok? Então, você está pagando o valor mínimo para você resolver a sua vida. 2, você está fazendo uma pergunta que vai abranger muitas coisas diferentes. Então eu falo o seguinte, deixa de sair um final de semana, o outro, deixa o cachorro latir, faz parte aí, faz parte.
Eu tô vendo aqui o que tá acontecendo aqui. Então, vai estar abrangendo igual a pergunta dela. A pergunta dela envolve muitas coisas. Se ela vier sentar no escritório, vai envolver 45 minutos a 1 hora para analisar a documentação, para o advogado falar o que pode ser feito, o que não pode ser feito, dar dicas, arrecadação de documentos. Então, já não é uma pergunta, já é um início de um processo. Pulou um monte aqui, eu vou pegar esse aqui. Ronaldo, meu irmão foi preso pela polícia, aí pagamos a fiança. Quando ele estava saindo da cadeia, né, a imigração pegou ele. Só que ele tem 2 cartas de deportação. E ele tem 16 anos aqui nos Estados Unidos. Você acha que vai ser deportado? Tem que acordar um advogado, né? Liga pro nosso escritório para ontem. Urgente, sabe? Rapaz, urgente. Se você não quer Liga pro nosso escritório para ontem. Não tô falando que ele não vai ser o que vai ser, mas se você não quer que ele seja, liga pro... É um caso muito sensível. Muito delicado. É um caso que requisita atenção imediata, então seria bom de entrar em contato com o meu escritório, que a gente possa estar lhe orientando de maneira mais eficaz. Vou pegar essa pergunta que ela me perguntou 2 vezes já, e ela sumiu e voltou. Com o Tax IT Number, eu tenho que pagar imposto? Olha, todo mundo que trabalha, vamos botar de tal maneira, você está nos Estados Unidos, você está usufruindo de tudo que os Estados Unidos tem de bom para lhe oferecer, né? Você vai num hospital, o hospital não vai te negar auxílio. Só um minutinho, Su, fala seu número, porque senão a gente vai esquecer que tem gente perguntando toda hora e eu nunca lembro. 629-2603 ou 781-853-8110. Não fala que caiu. Tá. Continua. Tô aqui. Você vai estar no hospital e então, tal. Você vai em um hospital, você vai ter todo esse benefício, você vai ter todos esses cuidados. Esses cuidados, entenda que você tendo dinheiro ou não, você tendo plano de saúde ou não, você vai ser atendido. E muitas vezes você é atendido e providencia free care. Isso sai do imposto. Então, a minha resposta para você é, se você tem essas emergências aonde você vai ser tratado, se você ligar para a polícia vai na sua casa, você ligar para um bombeiro, o bombeiro vai te resgatar, isso tudo é imposto. Então, a resposta seria muito benefício para você e também um certo agradecimento pelo país de estar te proporcionando, com uma vida melhor do que o seu país, de você estar pagando o seu imposto e andar em dia. Até mesmo se houver uma legalização, uma anistia, como já houve no passado, de você poder comprovar que você pagou os seus impostos. Quero agradecer as meninas aqui. Tem a Amanda e tem a Amanda e tem, acho que é sumiu o nome dela. Ela está postando. Sumira, tá postando seu número aí. Essas são as minhas garotas. Obrigada, meus amores. O Kleber também gravou seu número e postou também seu número. Obrigada, Kleber. Obrigada, pessoal. Gente, para finalizar a live, senão vai ficar 1 hora, já tá chegando a hora. Senão vai ficar aqui a noite inteira. Eu quero, aí a gente vai fazer sempre, mas eu queria, uma que tá lá em cima, ela perguntou o seguinte, o negócio do marido dela ter falecido, foi o seguinte, o marido dela faleceu, indo pro trabalho, deu um infarto. Meus pésames, que Deus abençoe a sua vida, eu sei que não é fácil. Aí é sobre aquele negócio da pensão que ela falou. Então, assim, entre em contato comigo, eu vou ter o maior prazer em te ajudar e meus sócios estão à disposição também. A filha de uma amiga minha fez 16 anos e é americana. Seria melhor ela esperar 21 anos para legalizar a mãe, é isso? Ela não tem como fazer nada pela mãe agora, com 16 anos. Tá. Então tem que ser com 21 anos. E, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês podem me seguir no YouTube, o Ronaldo também tem o meu canal. O meu YouTube é Sue O'Brien Informa. Tem a minha página do Facebook, que é Sue O'Brien, ou a OBTS. Tem as 2 páginas que eu posto constantemente, dicas judiciais, os advogados postam coisas sobre vários direitos de imigração, trabalhista, criminal, várias perguntas são respondidas online também. Vocês podem estar ligando para mim com os números que eu já citei. Então,
qualquer dúvida que você tiver, pode ligar pro Ronaldo, falar, Ronaldo, o número da Su. Eu falo com ele, eu acho que umas 10 milhões de vezes por dia. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então assim, a gente está sempre ligadinho, a gente está aqui para isso, é para auxiliar a comunidade. Eu sei que às vezes tem pessoas que não gostam, tem pessoas que falam mal, que falam que a gente não está fazendo um bom trabalho. Tem pessoas que não gostam de ver o outro ajudando o outro. E a realidade é que tanto eu como o Ronaldo, a gente passa inúmeras horas fazendo vídeo no YouTube, fazendo vídeo no Facebook, trazendo informações importantes e a gente não ganha nada com isso, a gente faz para ajudar. Isso. Então, é lógico, eu tenho meu trabalho, ele tem o dele, se você vier no meu escritório e falar, Su, eu quero que um dos seus advogados tome conta do meu caso, sim, você vai pagar. Agora, para passar informação, ligar alguma coisa assim, não, isso é uma coisa completamente diferente, os vídeos são gratuitos, a gente tem o maior prazer de fazer isso para vocês. Então, segue a gente, eu vou deixar o meu aqui agora. O Ronaldo vai deixar os dele. Vou deixar o meu. Se quem quiser me seguir. Aí, aproveita aí. Quem ainda não veio em Orlando, me segue. Eu estou em Orlando. Eu estou por aqui para ver o jogo, a Florida Cup. Vou ficar Qual time? Qual time? Mengão, né? Flamengo. Quero papo, não. Tô aqui vendo o Flamengo ver jogar. Aí eu tô fazendo stories no meu Instagram, que é Ronaldo Felício Absoluto. Queria pedir vocês que seguissem lá, que no dia a dia eu posto muitas coisas no Instagram, mostrando as coisas aqui. E essa página aqui, eu queria pedir vocês que compartilhassem mais e mais, para mais pessoas terem acesso. O meu canal no YouTube é Ronaldo Felício Vivendo na América. Tem muitos vídeos lá explicando as coisas que acontecem aqui nos Estados Unidos. E nós temos o Bazar, né, Su? Que é o Bazar Bosta Absoluto, que é aí uma mão na roda para as pessoas que precisam de trabalhar. E a gente tá fazendo uma estrutura. Entra no Bazar, entra no canal dele, eu tô postando. Falhou o seu, Su? A maioria, eu tô falando, entra no Bazar, segue ele, me segue. Tudo que eu posto na minha página, eu posto na página dele, eu posto no Bazar. Então é muito fácil me encontrar. Depois desse vídeo aqui que a gente finalizar, Cruzeiro. Eu vou estar postando também. Não, Cruzeiro, Corinthians. E um detalhe eu vou é o seguinte, postando nas redes sociais. Quem quiser entrar no Bazar Bosta Absoluto, eu tenho o Bazar Bosta Absoluto, eu tenho o Bazar Bosta Absoluto Brasil, que é para dar umas informações para vocês que estão no Brasil. Tem que responder os questionamentos que lá estão. Se a pessoa só mandar o convite para entrar e não responder, infelizmente a gente dá o como é que fala? Rejeita? Como é que fala rejeita. Você tem que ter o requirement, são os requisitos, senão é rejeitado. Tem 3 perguntinhas simples, só responder e pronto. Se não responder, infelizmente, porque o nosso Bazar é aquilo que a gente fala. Para você entrar para a pessoa entrar na sua casa, você tem que conhecer ela. Então o Bazar é o meu filhinho, então tem que cuidar dele. Exato. Então, gente, um abraço, Su, quero te agradecer, porque toda vez que eu te chamo, a Su tá lá para me ajudar. E a gente qualquer hora, a gente está aqui para ajudar a comunidade, irrelevante, né, aos obstáculos, nós vamos continuar fazendo, vamos sempre estar auxiliando no que podemos. Casos de emergência, pode entrar em contato, estamos à disposição também. Galo. Aqui é Galo, aqui é Cruzeiro. Cadê o Mengão? O Mengão tá aí também. Gente, segue lá, Ronaldo Felício Absoluto no Instagram e segue a Su também. Su O'Brien informa. Muita coisa aí. Tô acelerando o Mustangão aqui, vocês vão ver o Mustang lá. Vamos lá. Um abraço, gente. Deus abençoe a todos mesmo. Tchau. Fica com Deus. Não deixe de compartilhar a live aí. Compartilhe o live. Vamos lá, tchau.